Finalmente tivemos uma batalha de verdade na 8ª rodada do Ragnarok, com direito à verdadeira arma de Bel revelada junto do seu grande poder nos spoilers do capítulo 69 de Shuumatsu no Valkyrie, que, como nós vimos antes, tudo praticamente indicava que o Bel tinha algum tipo de poder mágico ou algo desse tipo, até que o Tesla tentou provar o contrário, dizendo que tudo isso era uma questão de ciência. E aqueles cientistas agora estavam confirmando a mesma coisa, fazendo o favor de explicar pra gente o que era aquilo. E Thomas Edison concluiu que era simplesmente a vibração. Esse era o poder de Bel, em sua forma praticamente mais simples de todas. Até o Hermes mencionou que a vibração é algo poderoso, assim como os terremotos que são causados na Terra, e o poder até das ondas sonoras que poderia usar. E o Bel era capaz de destruir as coisas em sua volta, o chão, sem nem se mover graças a isso. Mas mesmo com o seu segredo revelado, o Bel estava calmo, com a mesma expressão de sempre, simplesmente cagou para todo mundo descobrir, já que do mesmo jeito ele vai ter que usar esse poder. E finalmente, depois de muito tempo de espera, senhoras e senhores, ele avança para onde o Tess estava e fazer o primeiro ataque de verdade com um golpe da sua bengala, que estava coberto e cheio daquelas mesmas vibrações. E mesmo sem ter acertado aquele golpe, ele fez um corte enorme no meio da armadura do Nikola Tesla, por causa que onde o ar dele virava uma lâmina de vibrações que cortou completamente ele, parecendo até mesmo o Hades, quando eu me lembrei que a questão da poeira também se tornava um ataque cortante na barriga do Kim, e ele poderia produzir essas vibrações chamadas o bater das asas do diabo. E Adamas, junto dos Zeus, quando ficam observando toda essa batalha, comentam que esse estilo está muito diferente do Bel e que ele estaria muito irritado com a humanidade depois da morte do Hades. E era desse jeito que ele estava demonstrando na luta. E é nesse momento agora que podemos ver finalmente qual que é a verdadeira arma do Deus da Escuridão, que apesar de tudo, nós estávamos certos em uma das nossas previsões bem antigas, que aquele cajado é na verdade uma espada de mão escondida e muito bem afiada. E na hora que aquele golpe foi desferido, foi o exato mesmo momento em que o Tesla percebeu que se ele não tivesse desviado daquele ataque, poderia ter causado muito mais dano, porque ele mencionou que sua armadura e ele mesmo teriam sido completamente cortados ao meio. Mas o mais irônico é que ele falou tudo isso como se fosse uma coisa muito comum para ele e ri no final da frase. É como se fosse realmente a verdadeira reencarnação do Rengoku, com essa carinha dele e o otimismo toda santa hora. Mas agora era finalmente o momento do Tesla começar a dar os seus contra-ataques na rodada. E ele usa a Valkyria Gondo como seu reator principal de toda a sua armadura e avança para o outro lado em cima de Bel com um soco bem na direção dele. Mas como esperado, ele errou o ataque, mas foi o suficiente para quebrar uma parte completa do chão da arena com toda a sua força. Mas não acaba aqui. Além disso, começou a perseguir o deus o tempo todinho, praticamente obrigando Bel a ficar na defensiva, desviando daqueles golpes. Ou seja, tem uma grande chance de que eles também, se fossem acertados diretamente, fariam um enorme estrago no corpo dele. E fazendo mais uma de suas tentativas, o Tesla carregou com uma alta voltagem acumulada dentro do seu punho e liberando de uma só vez o golpe. E ele nomeou de Punho Pulso de Plasma, ou PPP. Mas mesmo assim, continuava não dando certo. Olha só que coisa boa! O Bel desviava de todo tipo de golpe. Ele precisou até enganar o deus, como se fosse um golpe comum do lado que estava acostumando, e depois um punho pulso de plasma do outro lado que não era esperado pelo Bel, meio como se fosse um soco nas costas dele. E ele ainda teve que mudar o nome para punho jato pulso de plasma,
PJPP. Eu tô ficando entediada de falar esses nomes científicos. Mas quem disse que esse golpe funcionou, gente? Exatamente, o golpe não funcionou no BO, porque ele usou a vibração para criar uma parede defensiva bem na frente dele e não sofrer nenhum tipo de arranhão, nem no seu corpo, nem mesmo nenhum rasgado em sua roupa. E melhor ainda, mesmo estando em desvantagem, o Tesla não ficou chateado. Pelo contrário, ele estava rindo. Mas eu não sei se estava rindo de felicidade, porque tem algum golpe a mais, ou só de nervoso, porque nenhum dos seus golpes nomeados estavam funcionando. E o Bill, já pensando na cabeça dele que o Tesla tinha atingido o seu máximo de limite na batalha que o Nikola poderia alcançar, pensou que não havia mais sentido nenhum em continuar com essa batalha. Ou seja, ele não estava usando nem perto do seu poder total. E por esse motivo, o Bill ativou um movimento especial chamado Anjo Caído da Gula para poder atacar de uma vez o Tesla de frente. E pelo contrário, ele começou a gerar punhos de plasma nas suas duas mãos, dobrando o máximo de poder que ele conseguia calcular, que ele achou que seria o suficiente para bloquear e aguentar todo aquele enorme ataque. E se puder, de quebra, já dar um golpe direto nele. Mas esse cálculo não acabou dando muito certo, porque o Bill produziu muito mais poder do que ele poderia imaginar na hora de fazer a sua parte. E por causa disso, o golpe caiu como se fosse uma enorme espada em cima da sua cabeça, meio que perfurando numa linha reta todo o chão na sua frente e arremessando o Tesla completamente direto ao chão, com a armadura e tudo. E até dito que o Tesla só estava permanente vivo e na sua forma humana comum por causa da sua Volund que o protegeu. Porém, ainda assim, ela não aguentou 100%, porque estava toda rachada, destruída, e aquela fonte que gerava seus punhos de plasma também já estava toda lascada e funcionando tão mal que ficou maluco. E para piorar mais ainda a situação dele, falaram que o Tesla estava tão, mas tão ferido que o seu corpo não conseguia mais se mover nem um pouquinho. E a cara do Bill, quando ele presenciou tudo isso, era meio que decepcionado de que o Tesla não era o suficiente para realizar o que ele mais queria, de ser morto. Não era forte o bastante para estar nesta batalha. E são graças a esses spoilers que eu tô começando a achar que o Bill vai ganhar ou rápido demais, ou eles decidiram fazer o Tesla ter uma enorme desvantagem para colocar uma Revolund lá no final, porque essa Volund já tá totalmente lascada e não vai ser útil para mais nada. Porém, tudo que nos resta é confiar no Memura pra gente saber o resultado o mais breve possível e aguardar que saia o capítulo oficial. Eu espero que vocês estejam aqui com a gente para presenciar o vídeo e nossa provável tradução. E até a próxima!